A graça e a paz gloriosa do Senhor Jesus esteja convosco. Sou o pastor Danilo Neto e hoje o tema é sobre a mãe do Salvador. Maria, a mãe do Senhor Jesus. Uma das personagens mais intrigantes da Bíblia Sagrada. A mulher virtuosa que recebeu a dádiva de gerar no seu ventre o Filho de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, há uma profecia dizendo que a semente da mulher vai esmagar a cabeça de Satanás. E nós sabemos que essa mulher da descendência de Davi, uma mulher humilde que nasceu no vilarejo de Nazaré. Uma mulher que enfrentou grande dificuldade, porque naquele tempo, ser mulher no Oriente Médio trazia sobre si grandes aflições. Bem sabemos que eram visto a mulher na sociedade naquele tempo como objeto e propriedade do seu pai e dos seus maridos. Então, quando ela chegava numa fase de idade, ali ela era obrigada a fazer uma aliança, muitas das vezes, naquele tempo, sem nenhum tipo de sentimento e envolvimento por questão de amor. Era como se funcionasse naquele tempo como um contrato. E essa mulher, por nome Maria, uma mulher temente a Deus, uma mulher que no seu tempo guardava os mandamentos de Deus, ela foi um instrumento escolhido por Deus para trazer o nosso Messias. Isso nenhum atributo a ela de poder próprio ou de divinidade própria pelo seu próprio poder, mas isso que era uma das obras mais perfeitas das mãos de Deus. O próprio Deus trabalhando para resgatar a humanidade da maldição do pecado. E para isso Deus usa essa mulher que está na brecha com o Senhor. A Bíblia vai dizer que o matrimônio naquele tempo era uma relação muito difícil, porque estava voltada a uma decisão que sobrevia muito dos pais. Porém, a Bíblia diz assim, que José e Maria não haviam ainda se casado, não havia ainda consumado ali uma aliança. Foi quando Maria contou para José acerca da sua gravidez. E a Bíblia diz assim, que José, sendo um homem temente, ele também que veio da descendência de Davi, ele não quis escandalizá-la, mas preferiu largar dela em secreto. Ou seja, ele ficou refém da dúvida e muitas das vezes passava pela sua cabeça uma insegurança. Sabemos que isso que aconteceu era uma obra do próprio Espírito Santo de Deus. Então Maria naquele tempo sofre um grande perigo, porque se ele conta de maneira expondo, ele poderia causar um apedrejamento sobre ela. Mas a Bíblia fala assim, que através de um sonho, de uma visão profética, o próprio Deus pede para que ele não tema em receber ela como sua esposa, porque o que vem sobre ela é proveniente do próprio Espírito Santo de Deus. E a Maria, ela declara um cântico que nos ensina muito sobre adoração. Ela, quando teve essa dádiva, ela escreve ali em Lucas capítulo 1, verso 46, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ou seja, pois ele atentou na humildade da sua serva. Agora dirão as nações: bem-aventurada és tu entre as mulheres. E nós bem sabemos que Maria foi uma mulher virtuosa na presença do Senhor. Uma mulher que teve a sua vida numa prática de fé genuína e de boas obras. Também vale lembrar que muitas coisas são relatadas acerca de Maria. Ela, como a mãe do Salvador,
muitas das vezes é colocada no lugar que não pertence a ela, que pertence ao próprio Deus. E ali Jesus um dia ministrando, como diz Mateus capítulo 12, do versículo 46 ao 50, algumas pessoas chegaram para o próprio Senhor Jesus e disse: a sua mãe e seus irmãos te procuram. E o próprio Senhor Jesus, que sempre foi um homem de ensinamento para que nós viéssemos crescer na graça e no conhecimento, ele disse: quem são minha mãe e meus irmãos? E responderam: minha mãe e meus irmãos. Ele trouxe uma resposta: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Seguidamente também uma mulher, como diz em Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Ela diz: bem-aventurada o ventre que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus agora coloca uma reflexão: mais bem-aventurada ainda é os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Maria, ela sofreu muita perseguição, porque o próprio Satanás usava naquele tempo pessoas poderosas para tentar tragar a vida do menino Jesus. E nós sabemos que Jesus cresceu em graça, em estatura, e com 12 anos ele foi pego, perderam Jesus, Maria perdeu Jesus, e quando encontrou ele estava dando aula, dando ensinamento para os doutores da lei, ou seja, dotado de grande sabedoria divina, já falava da Sagrada Escritura. Quer dizer que a sua mãe o doutrinava nos princípios da lei de Deus. E nós sabemos que tem 3 atributos dados a Maria que pertence a Jesus. O primeiro deles, bem conhecido, alguns chamam ela de advogada. E ali, no capítulo 1, no versículo de número 2, primeiro a João, no capítulo 2, no versículo 1, fala: não pequeis, filhinho, mas se vós pecar, tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. E medianeira, quando lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que só há um mediador entre homem e Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E também imaculada, por fim. Mas de 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, fala Cordeiro imaculado. Então nós sabemos que o Cordeiro de Deus foi santo e nunca achou engano na sua boca e nenhuma obra negativa diante do próprio Jesus. Sabemos que a vida dele foi de retidão, santidade, temor e devoção ao próprio Deus. Ela teve, ao longo da caminhada depois, ela teve mais filhos. Existem religiões dizendo que ela foi virgem a vida inteira. E ali em Marcos capítulo 6, versículo 3, fala 4 filhos, homens, e 2 filhas, mulher. E nós sabemos que ela não tiraria o mérito de ser uma mulher de Deus por causa de ter filhos. Nós sabemos que ela guardou os mandamentos e a palavra de Deus. E ali em João, capítulo 7, versículo 5, fala que nem os seus irmãos criam em Jesus, criam nele. Então confirma que os próprios da casa dele duvidavam que ele era quem ele dizia de fato. Mas foi consumada uma grande obra e Jesus foi o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós devemos honrar o Senhor Deus e glorificar pela vida da nossa irmã na fé, Maria, mas lembrar que quem salva é o Cristo, que Maria foi exemplo de serva de Deus, de mulher que guardou a sua vida com temor, com coragem e lutou nas veredas da justiça. Então, ou seja, ninguém tem direito de tirar dela a honra de ter carregado no seu ventre o Salvador da humanidade, o seu próprio Salvador, porque a Bíblia fala em Romanos 3, 23,
que todos haviam pecado, estavam destituídos da glória de Deus. Mas agora Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Maria, ela declara o seu amor a Deus, dizendo que ela é serva. A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou na humildade da sua serva. Dirão as nações, bem-aventurada entre as mulheres, porque ela foi muito feliz e agraciada. Porém, Jesus ele nos ensina que adorar somente ao Senhor dos Exércitos. Que você seja abençoado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, seja bem-vindo, se inscreva. Você que já é inscrito, dê um seu like para que nós venhamos fortalecer esse canal. Eu conto com você, eu preciso que você me ajude e que o Deus do céu lhe abençoe. Esse foi um pequeno devocional acerca de Maria, mãe do Senhor Jesus. Que Deus prospere e te abençoe. A paz gloriosa do Senhor. Amém, amém.